Você já ouviu a expressão romper a barreira do som? É isso que esse avião está fazendo e é sobre isso que esse vídeo vai tratar com vocês em mais um vídeo do Física Sailing. Bora lá? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Sanham e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre efeito Doppler, que é exatamente o que está acontecendo com o avião que eu mostrei no vídeo há pouco para vocês. Então, para a gente começar a entender um pouco mais sobre o efeito Doppler, primeiro a gente precisa entender como é que uma onda, nesse caso uma onda mecânica, vai se propagar no nosso meio. E antes de falar sobre isso também, eu preciso explicar para vocês como funciona esse modelinho. Esse modelinho de simulação é um modelinho do programa Modulus. Ele vai tratar sobre efeito Doppler. E para explicar isso para vocês, vamos primeiro entender o que está acontecendo com esse simulador. Nós temos aqui o carro, nós temos aqui o nosso chão, temos aqui algo para mudar a velocidade do nosso carro e temos aqui uma fonte emissora de som. E é essa fonte, e é em cima daquele ponto que nós vamos analisar essa situação. Então, acompanhem comigo. Eu vou soltar o nosso carro e como a velocidade está muito baixa, é importante você perceber também que essa velocidade aqui é uma velocidade em metros por segundo, essa é a velocidade do carro, e eu coloquei uma velocidade baixa para que você perceba nesse instante que as frentes de ondas, tanto da parte da frente quanto da parte de trás, possuem aproximadamente o mesmo comprimento. Então temos aqui o mesmo comprimento de onda, o mesmo lambda, tanto na frente quanto atrás. Então observadores posicionados na frente ou atrás ouviriam o mesmo som, porque a velocidade é aproximadamente zero, a velocidade da fonte, tudo bem? Mas agora, à medida em que nós podemos variar essa velocidade, vamos ver o que começa a acontecer. Percebam, né? Eu estou aqui falando em metros por segundo. Olha só o que começa a acontecer com o nosso som e o que começa a acontecer com as nossas frentes de ondas, né? As frentes de onda, a partir de agora, se você medir comigo, na parte da frente nós temos um comprimento de onda, na parte de trás nós temos um outro comprimento de onda um pouquinho maior. E isso vai provocar muita diferença para nós e na nossa interpretação. É importante que você perceba nesse instante também que agora estamos começando a formar um cone, o cone de Mach. Mach 1 é a velocidade que nós temos, velocidade do som, que seria 340 metros por segundo, e já já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Vou voltar o nosso simulador, aumentar um pouquinho mais a velocidade, a valores quase próximos aí da velocidade do som, praticamente metade, e vou soltar com vocês para a gente começar a perceber o que está acontecendo. Olha só que interessante. Vocês conseguem ver a nossa figura? A nossa figura, claro que, né, o comprimento de onda da parte da frente e o comprimento de onda da parte da trás já estão completamente diferentes, né? Então, o da frente é muito pequeno, o de trás já está ficando muito grande. Mas, conforme o carro vai se movimentando, vocês podem perceber comigo uma região de aproximação das nossas frentes de ondas. Legal? Muito interessante isso, né? Bom, e aí, para deixar isso um pouco mais interessante e mostrar para vocês como é que acontece aquilo que o avião fez, toda aquela sombra branca, uma nuvem, parecia uma nuvem, uma poeira na frente do avião, eu quero mostrar para vocês exatamente o momento em que isso acontece. Então, vamos colocar aqui a nossa velocidade em 340 metros por segundo, que é a velocidade do som, e vamos ver o que vai acontecer com as frentes de onda. Olha só que interessante. Nesse instante, o som que você está produzindo vai se propagar a uma velocidade de 340 metros por segundo. Só que o carro também está se propagando nessa velocidade. Então, é isso que acontece. Nós temos aqui uma zona de pressão. E é exatamente nesse instante em que nós podemos ver aquela formação de uma nuvem. É praticamente uma nuvem que está sendo formada ali no nosso avião. Agora, a pergunta que fica é, o que é isso aqui? Embora eu já tenha contado para vocês, mas a pergunta principal é, por que isso acontece? Por que nós temos essa precipitação de água
aqui. Nuvem é água, vapor de água na forma mais condensada. Então, por que isso acontece? Vocês puderam ver comigo no simulador que as frentes de onda ficam praticamente juntas, né? Elas ficam coladas uma na outra. Então, a pressão que essas frentes de onda exercem sobre o ar é tão grande, mas tão grande que o vapor de água presente no ar nas regiões próximas ao avião vão para a fase líquida rapidamente. Então percebam que o avião está em movimento, mantendo sempre essa pressão constante, e as partículas de ar que estão no caminho do avião vão sofrer essa pressão e vão instantaneamente se condensar, tornando-se água líquida. Você gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe e mostre para quem mais você quiser. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e esse foi mais um vídeo do Física SEIB.